Boa tarde a todos os irmãos aqui presentes e a todos aqueles que vão ouvir essa gravação no nosso canal do YouTube. Para eles, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, né? Que a gente nunca sabe que hora que eles vão escutar e acessar o vídeo. Eu queria, antes de a gente começar o capítulo 8 do estudo das cartas de Paulo, explicar mais uma vez porque estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos, antes das cartas propriamente ditas. Porque é no livro Atos dos Apóstolos que existe a conversão de Saulo em Paulo. Então, a gente está indo desde o início para entender as mudanças de Saulo de Tarso para se transformar no grande divulgador do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, levando-os até a capital do Império Romano, Roma, onde ele foi morto, decapitado. E, no início, fazer um pequeno resumo, né? Nós já falamos da ascensão de Jesus, onde estavam presentes os apóstolos, e a frase que marcou que Jesus foi elevado aos céus em corpo espiritual, materializado, e os dois anjos que estavam junto com ele falam: virá da mesma forma o Mestre no fim dos tempos. Da mesma forma o quê? Forma espiritual. Então, as nossas... como é que eu vou dizer? As nossas educadas condolências àqueles irmãos que ainda pensam e acreditam que, no fim dos tempos, Jesus voltaria uma segunda vez em corpo de carne, bem como nós, no juízo final, seremos ressuscitados na carne. Acreditamos firmemente em outras coisas, em outras questões, e respeitamos aqueles que entendem a verdade por outra maneira. E pedimos que a espiritualidade abençoe esses irmãos, para que eles possam vir a tomar conhecimento da realidade como ela é, para que não tenham surpresas desagradáveis no futuro. A seguir, nós estudamos o dia de Pentecostes, que é uma festa judaica, mas que para os cristãos ganhou um novo significado. E para nós espíritas ganhou um maior significado ainda, porque ele fala de quando o, entre aspas, Espírito Santo se apresentou através de cada apóstolo no fenômeno da xenoglosia. E aí fomos seguindo, capítulo 2, 3, 4, né? Perseguição de Estevão, até chegarmos ao capítulo 8, onde estamos agora, com a morte de Estevão. E hoje, meus irmãos, nós temos uma voz especial, uma voz bonita, firme, que vai ler para a gente o início do capítulo 8. Vamos lá, minha irmã? Versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Só um instantinho, Gisele. E aqui começa a se espalhar a doutrina de Jesus. Os apóstolos saem por todas as cidades de Israel. A Samaria ficava ao sul, a Judéia ficava ao norte. E eles se espalham, se dividem, como Jesus havia dito: ide e pregai o evangelho a todos os povos, a todas as gentes. Mas havia uma crença entre os judeus que a revelação só deveria ficar entre eles. E foi apenas com Paulo
que é conhecido hoje como o apóstolo dos gentios, que teve a coragem, teve a ousadia de entrar nos territórios pagãos para pregar a doutrina de Jesus. E aí ele espalhou o evangelho, espalhou a boa nova, espalhou os conhecimentos de Jesus, os feitos, os atos, os ditos milagres, né? Ou as curas por meio da sua energia, as suas desobsessões, entre aspas, em que ele, nas traduções, dizia-se que ele expulsava demônios, mas sabemos que Jesus não expulsava demônios. Os espíritos das trevas, pura e simplesmente, ao verem tamanha luz, corriam, saíam aturdidos, apavorados, sem saber o que era aquela luz, com medo, e saíam, deixavam os corpos, e assim, naturalmente, por repulsão fluídica, esses irmãos saíam dos corpos daqueles a quem eles estavam obsidiando. Vamos lá, Gisele? E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Só um instantinho, Gisele, por favor. E aqui a gente vê que, imaginem, todos nós morando na cidade, com doenças, enfermidades, todos loucos, obsidiados, e de repente alguém chega e tudo isso vai se acabando. Imaginem como essa pessoa seria tratada, como um herói, como um anjo, como um santo, como uma pessoa que fazia milagres, porque eles não conheciam o que nós conhecemos hoje. Então, as curas eram milagres, tanto que na Gênesis existe um capítulo específico que trata das curas de Jesus, sob o entendimento do que a doutrina espírita vem trazer para nós, no intercâmbio das energias, da troca das energias que Jesus fazia, da transfusão energética que acontecia, dando lugar à saúde, ao equilíbrio e à harmonia. Então, essa cidade aqui estava mal, né? Estava complicado o negócio. E ainda a gente vê a personalidade de Saulo. Saulo tinha uma verdadeira ira contra a igreja. Igreja, entenda-se, tradução do termo grego eclésia, que quer dizer assembleia ou reunião em boa companhia, e não templo de pedra. Por que Saulo tinha essa rixa, digamos assim? Porque Estevão praticamente o humilhou publicamente, quando entre eles houve um debate. E Estevão, com sua elevação espiritual, com a sua inspiração, soube, como se diz hoje na gíria, colocar Saulo, enquadrar Saulo no seu quadradinho. E ele não gostou, porque ele era o futuro presidente do Sinédrio,
Ele era o homem, talvez, que mais conhecimento tivesse do judaísmo. E aquele pobre, miserável Estevão, que títulos aquele homem tinha, pensava ele, para tratar ele daquela maneira? E ele não sossegou enquanto Estevão não foi apedrejado. E aí, quem leu o livro Paulo Estevão, sabe com muito mais detalhes, né, que Emmanuel nos traz, que é um livro lindíssimo, preciosíssimo, mas não foi só do povo que os apóstolos chamaram a atenção. Como diz Galileu, havia um homem que operava prodígios, magia. E o que aconteceu? Ele provavelmente devia cobrar. E deixou de ganhar o dinheiro que ele ganhava porque o apóstolo Filipe e outros começaram a realizar esses prodígios de graça, como prega o Evangelho. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Vamos lá, Gisele. Versículo 10. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Gisele, dá para comprar mediunidade? Não, de jeito nenhum. Difícil, né? E aí vocês veem, o próprio trabalhador das artes mágicas era um mago, era um conhecedor das energias. E disso o Hernandes conhece muito bem, né, Hernandes? Quer falar alguma coisa? Hernandes? Acho que ele saiu ou não. Saiu? Não, ele Então, está aqui. vamos seguir aqui. Não, Então, eu estou só apreciando. Depois eu tá. falarei. Então, eles criam que o batismo tirava o pecado original. Era preciso ser limpo do pecado original. Mas, para ter o dom mediúnico, eles precisavam receber o Espírito Santo. Que nas traduções nós vemos do grego, não se trata de o Espírito Santo, sim de um Espírito Santo. E ficou mais conveniente se colocar o Espírito, artigo definido, do que um Espírito. Para que o quê? A mediunidade ficasse ainda sob controle daqueles que comandavam as religiões. A mediunidade não é artigo de estudo da doutrina espírita, de Kardec. A mediunidade é da humanidade. Ela existe desde todos os tempos. Todos nós somos médiuns, diz o livro dos médiuns, apenas diferindo em sensibilidade.
Uns têm mais sensibilidade para determinada função, para determinado encargo do que outro. Mas isso não significa que um é mais poderoso, ou melhor, ou maior do que o outro. É apenas uma sensibilidade diferenciada. Muito pelo contrário, aqueles que são mais sensíveis, mais ostensivos, normalmente são aqueles que são mais devedores junto à lei de Deus. Por quê? Porque precisam sentir, muitas vezes, na própria pele, aquilo que fizeram outros sofrer. E é a única forma, em muitas ocasiões, de fazer com que determinados irmãos espirituais revejam suas atitudes, mudem comportamentos e passem a trabalhar para o bem. E aqui a gente vê que até o próprio mago que trabalhava pede para ser convertido a Jesus pelos métodos que os apóstolos conheciam, respeitando as tradições judaicas. Não se poderia fazer um rompimento total. Então, os apóstolos foram vagarosamente colocando os ensinamentos de Jesus. Após com a vinda de Paulo, que tinha grande conhecimento, isso se acelerou mais ainda, que a gente vai ver mais à frente. Vamos lá, Gisele, em frente? Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha Pois só. vejo... Fala, vai, Gisele. Desculpa. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Só voltar aqui rapidinho. O pensamento do teu coração. Olha que frase interessante. Aqueles que ainda não conhecem, ao estudar a doutrina dos iogues, vão ver que existe uma ligação entre o Ajna Chakra, o chakra frontal, com o chakra do coração. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que é o coração que está sentindo, mas, no fundo, é a mente que está sentindo. É a mente que está percebendo. Pensamentos do teu coração. O chakra cardíaco opera como centro de todos os chakras. Somos 7 chakras principais. E cada chakra se equilibra com o seu, digamos, mais alto. O chakra básico com o chakra coronário. E assim vamos subindo. Quando chegamos no chakra cardíaco, ele se equilibra com ele mesmo, apenas ele. Porque disse comumente que a chave, a tranca do coração, é uma tranca que só se abre por dentro. Nós precisamos abrir essa chave, abrir esse coração e colocá-lo à disposição para que entrem novas energias, novos sentimentos e novos pensamentos. E é por isso que Paulo fala: renovai-vos pela mudança da vossa mente, porque a vossa mente vai fazer o quê? Uma conexão direta com o chakra cardíaco, por essa ligação que existe de 3 nadis entre os 2 chakras a nível do tubo etérico. E aqui Pedro, né, que tinha negado Jesus 3 vezes, ele manda bronca, né? Ele não perdoa. Ele é rígido, ele é inflexível, mas amoroso e carinhoso, como todo guia deve ser. Todo mentor espiritual que deve ser firme perante ao erro, perante ao desvio, perante a má interpretação das escrituras, dos textos sagrados e dos ensinamentos espirituais. Vamos lá, José? Versículo 24. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor,
para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Gisele, só mais um minutinho. Olha aqui mais um exemplo de mediunidade. O anjo do Senhor falou a Filipe. Ou o anjo se materializou e foi visto e ouvido, ou Filipe era clareaudiente ou clarividente. As duas, uma. De qualquer maneira, estão envolvidos o quê? Fenômenos anímicos ou mediúnicos, ou medianímicos. E é engraçado como nossos irmãos cristãos não acreditam na mediunidade. Não acreditam na possibilidade da comunicação entre os vários planos da existência. É negar aquilo que está aqui, ó. Está escrito. Só entende diferente quem quer. Foi o que Jesus falou. Aquele que tem olhos de ver, que veja. Mas, infelizmente, muitos ainda não têm olhos de ver. Não querem ver, não querem crer, porque tem crenças do passado, crenças que eles trazem, crenças, principalmente de quando ocuparam religiões que não acreditavam na mediunidade e ainda mantêm essas crenças fortemente dentro deles, mesmo que as escrituras, a razão, os exemplos e a prática mostrem outras coisas. Uma vez eu conheci uma senhora que era católica e ela via como quem vê uma pessoa normal dentro do metrô, dentro do ônibus, ela via em todos os lugares. E ela falava, não adianta, isso é o demônio querendo me enganar, colocando ilusões na minha mente. Ela via claramente, ela confessou para mim que via. Eu falei, mas não tem demônio nenhum, demônio não faz isso. Demônio nem existe. Aqui não existe o quê? Aí não tem como, né? Mas tem gente que fala, né? Nem pior do que São Tomé. Nem se eu visse, eu ia acreditar. Então, infelizmente, só o tempo. Vamos lá, Gisele. Versículo 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, é assim que se pronuncia? É, Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Elias. E disse o Espírito a Felipe. só um instantinho, Gisele. Pois não, Vocês sabem o que é eunuco? acho que sei. Quem se arrisca? Sem vergonha. É aquele homem que teve os órgãos genitais cortados. Sim. Não era ele não era aquele que tinha os órgãos genitais cortados porque tomava conta do harém e aí para que ele não pudesse ter nenhuma relação, tipo de relação com as mulheres do harém, não é isso? Exatamente. Sabe tudo, Gisele. Não. Vamos em frente, Gisele. Vamos lá. Versículo 28, né? Isso. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. 29. Isaías, um dos grandes profetas do Velho Testamento, ou Primeiro Testamento. Existe uma divisão entre os livros do Antigo Testamento em que se classificam os profetas entre profetas menores e os profetas maiores.
E Isaías foi um daqueles que falou muito sobre a vinda do Messias, que os nossos irmãos judeus até hoje estão esperando. Vamos lá? Vamos seguir? E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Mais uma comunicação espiritual. O Espírito falou com Filipe. Filipe estava encarnado, né, José? O Espírito desencarnado. Não acredita quem não quer, né? Mais uma. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Só um instantinho, Gisele. E aí a gente vê aqui, né, uma coisa clássica. Jesus falou que se um cego guia outro cego, para onde vão os dois? Os dois vão cair, né? Então, aqui o homem mostra uma dificuldade que muitas pessoas têm de entender o que diz os livros bíblicos. Eu diria que, para ler a Bíblia e entendê-la por completo, Primeiro Testamento, Segundo Testamento, todos os livros, todos os fatos, é preciso ler a doutrina espírita. Quando nós lemos a doutrina espírita, nós temos argumentos, conhecimentos para entender toda a história e toda a fenomenologia mediúnica que acontece o tempo inteiro na Bíblia, em todos os livros, do primeiro ao último testamento, ao Segundo Testamento e as epístolas de Paulo e outras mais. Fica mais fácil entender. Outras pessoas conhecem, sabem de cor. Isso aqui está em Isaías, isso aqui está em Jeremias, isso aqui está em Hebreus, isso aqui, mas apenas decoraram superficialmente, não entenderam. Quando você muda o que elas têm programado para falar, elas se perdem, porque elas decoraram apenas o que falar, o que dizer, mas não sabem fazer conexões entre fatos e acontecimentos que vão explicando num contínuo uns aos outros. Vamos lá, Gisele? Versículo 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Gisele, E mandou. só um minutinho. O batismo é um dos sacramentos da igreja. E para que serve o batismo? Já vimos, né? Para nos limpar do pecado original de Adão e Eva. E aqui, houve alguma ordenação de sacerdote? Havia alguma exclusividade? Alguém poderia batizar e outro não poderia batizar?
No início, os apóstolos podiam fazer tudo. Jesus tinha dado esse poder a eles, já havia transmitido esse poder. Porque o batismo é apenas um ritual de iniciação. E como ensina Paulo de Tarso, são 7 os passos para a iniciação de alguém dentro de uma filosofia ou dentro de uma doutrina, seja na Grécia, seja no Egito, seja no Império Romano. Espera um instantinho que está tendo uma bagunça aqui em casa, tá? Só um minuto. Beatriz! Encosta a porta aí, por favor. Desculpem, é que minha filha está fazendo aniversário amanhã e chegou a turminha dela aqui na sala, aos berros e aos gritos. E ninguém me ouvia, mas está tudo bem. Ela está fazendo 18 aninhos. Deu apenas uma chamadinha, ela veio aqui e fechou a porta. Então, meus amigos, minhas amigas, o batismo não precisa de sacerdócio organizado. A gente não precisa nem de batismo, porque nós não temos nenhuma responsabilidade sobre um erro, ainda mais um erro que não existiu, que é uma alegoria, que é uma fantasia, que é o pecado original de Adão e Eva. Muitas pessoas fazem do batismo um evento social na igreja. Os católicos fazem o batismo por aspersão de água. Os evangélicos, querendo fazer muito parecido com Jesus, fazem por imersão dentro de tanques, de piscinas e coisas assim, porque Jesus fazia a imersão completa dos corpos, os seus apóstolos também faziam a mesma coisa, assim como eram feitas nas escolas iniciáticas. O batismo, o significado era um mergulho para limpar as impurezas que nós trazíamos através de nossas próprias ações no nosso corpo, como que nos preparando para vestir uma nova roupa. Era uma limpeza de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, de mais ninguém. Então, não existe essa questão de sermos batizados, de sermos crismados, né? Porque senão vamos ser o quê? Pagãos. Não. O batismo é muito mais do que isso. O batismo é um compromisso pessoal com a lei de Deus e com a consciência que leva essa lei de Deus dentro de nós. Esse é o verdadeiro batismo. Nós assumirmos esse compromisso, nós mesmos nos batizarmos, fazermos uma aliança, um testamento, porque é isso que quer dizer a palavra diateké, que foi traduzida do grego para o latim, depois para as outras línguas, até chegar ao português. Então, a tradução de testamento também pode ser vista como aliança. A palavra grega da Septuaginta, que foi a primeira tradução para o grego dos escritos do Velho Testamento e dos escritos de Jesus e de Paulo, traz essa palavra na sua origem. Então, primeiro testamento ou primeira aliança de Deus com os homens, através de Moisés. Segundo testamento, ou a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, segunda aliança, tanto que ele fala, e é repetido até hoje nas missas: tomai e bebei todos vós. Esse é o cálice da nova aliança. E aí não traduziram como testamento, traduziram como aliança, como acordo. Então, Jesus, né, na última ceia com os apóstolos, inaugura uma nova era.
um novo acordo, uma nova aliança com Deus, em que deveria ter por base não mais os batismos de antigamente. Eu nem falei dos batismos como eram feitos lá em Jerusalém nos tempos de Moisés. Eram retirados sangue dos animais que eram abatidos e era feita uma aspersão com sangue. Por isso ficou a ideia, a frase de que o sangue de Jesus tem poder. Porque no Velho Testamento purificava-se as pessoas em banhos de sangue de animais. E Jesus substitui isso como que se colocando como Cordeiro de Deus. Ele compreende aquela cultura, aquelas pessoas, e sabem que elas precisariam de algo semelhante. Então, ele se coloca como um cordeiro, ele se entrega, por isso é que ele não reage, porque um cordeiro não reagiria, para que aqueles irmãos que viveram naquela época pudessem migrar do sacrifício de sangue de animais para o sacrifício da própria vida. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Né? Quantos falam isso? Não, ele não morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz porque foi condenado pelo Império Romano. Só o Império Romano poderia condenar alguém a morrer na cruz. Mas essa condenação teve, e muito forte, a influência dos judeus, que queriam ver aquele homem, aquele espírito elevado, superior, o guia da humanidade, como nós conhecemos, não mais pregar o evangelho ou a boa nova, que vinha não para destruir a lei, mas assim para aperfeiçoá-la, que vinha ensinar que Deus não era o Yahvé da guerra e da justiça, mas que era o Deus do amor, que vinha para ensinar a amarmos os inimigos. Então, tudo isso não era desejado por aqueles que dominavam as religiões e principalmente os partidos políticos do Sinédrio, como o partido dos fariseus. Tudo isso ia contra os seus interesses. E eles tudo fizeram, tudo tentaram, até conseguirem levar Jesus até a cruz. Então, Jesus se deixou levar porque nós, seres humanos, precisávamos naquela época que fosse assim. Nós tínhamos necessidade. Hoje, Joana de Ângeles nos fala que nós devemos passar a olhar, até a adorar, através da prece, né? Porque a prece é um ato de adoração. Podemos pedir, agradecer e louvar a Deus. Podemos louvar a Deus através da figura de Jesus. É o que se chama no Oriente de meditação de segundo grau. Porque como não temos ideia do que é Deus, como fala a questão número 1 do Livro dos Espíritos, usamos alguém que nos lembre a divindade. E esse alguém para nós é Jesus, nosso irmão maior, Filho de Deus. Mas esse Jesus tem que estar de braços abertos. Esse Jesus tem que estar sem sangue. Esse Jesus é espiritual. É esse Jesus, fora da cruz, que Joana de Ângeles fala, que devemos adorar a Jesus descrucificado. Dizer adeus a essa morte que era simplesmente terrível, né? Existem estudiosos que falam sobre como se dá
a agonia e a morte daqueles que eram pregados na cruz. E Jesus, ainda assim, mesmo naquela agonia, ainda promete o céu àquele que estava ao seu lado. Enquanto um duvidou, não quis, não acreditou, o outro creu. E ele se salvou pela sua fé. Assim é a humanidade. Assim somos nós. Metade de nós quer a salvação. A salvação de quem? Do nosso espírito, da nossa vida espiritual. E outros ainda não despertaram, ainda não acordaram. E por isso zombam, caluniam, né? Falam mal, debocham. Né? Você está ficando muito religioso, está estudando muito o Livro dos Espíritos, está estudando muito a doutrina espírita, estudando Cartas de Paulo. Para que isso? Estudando Emmanuel, estudando tantos outros livros que nós temos aí, tanta cultura espiritual para aprender, né? Aí a gente só pode parafrasear Jesus. Pai, perdoai porque eles não sabem ainda o que dizem. Um dia saberão. Vamos lá, Gisele? Finalizar aí? Ou já finalizou? Somos todos seguidores. Desculpa, eu estava sem um problema aqui no microfone. Faltam 3 versículos. 38. E Então, mandou para o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Terminou, né, Paulo? isso. E o que é arrebatar? Isso é um termo muito usado pelos evangélicos, né? Eles falam que nós, no fim dos tempos, no juízo final, nós seremos arrebatados do jeito que nós estamos. Quem tiver em corpo físico vai ser arrebatado ao reino dos céus em corpo físico. E por uma mecânica que eles não explicam, né, nós vamos transformar esse corpo físico em corpo espiritual. E da mesma forma, aqueles que morreram em Cristo, que estão nos cemitérios, que foram cremados, né, seus átomos e suas moléculas físicas vão se juntar, vão se recombinar e vão refazer os corpos que tinham. Agora imaginem, né, aqueles que já conhecem um pouco da ciência e também acreditam no que diz o Velho Testamento: do pó viestes, ao pó voltarás. Mas voltarás de que forma? Na sua forma degradada. A matéria vai se converter nos átomos, nas moléculas que o constituem. Esses átomos e essas moléculas vão se juntar de novo à Terra. Vão se misturar. Imagina que festival de horror vai ser um brigando por um átomo, dizendo: não, esse átomo aqui é meu, esse aqui era do meu braço, esse aqui agora está aqui, esse aqui está ali. Então é uma coisa, perante a ciência, perante os conhecimentos que nós já temos, né, inadmissível de crer que possa ser verdade. Que pessoas ainda acreditem que do pó das sepulturas os cadáveres vão se levantar e se reconstituir, né? Isso não seria milagre, isso seria uma impossibilidade energética, porque Jesus ressuscitou a Lázaro, mas nos é explicado que o corpo de Lázaro ainda não tinha se desvencilhado dos laços energéticos que ligam
o espírito ao duplo etérico e ao corpo material. Sobre uma inflexão de uma vigorosa energia, esses laços foram reconstituídos em sua totalidade e Lázaro como que ressuscitou do que se chama catalepsia. Não existia ainda a separação total do corpo e do espírito. Então, isso ainda era possível, né? Então, é isso, gente. Eu quis vir aqui até o capítulo 8 para deixar para o mês que vem exclusivamente a conversão de Saulo, que é um capítulo à parte, especialíssimo, e que mudou, não como Jesus mudou a história da humanidade antes dele e depois dele, mas mudou a história do nascente cristianismo para antes de Paulo de Tarso e depois de Paulo de Tarso.